Boa tarde, pessoal. Tudo jóia? Hoje eu vou falar um pouco sobre isso, como vocês podem conseguir essas informações, como vocês podem fazer a documentação para auxiliar vocês. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. A gente seleciona aí várias coisas, né? Tem compartilhado aí vários tipos de trabalho aí para orientar vocês, né? Eu tenho compartilhado geralmente os mais complicados, tá? Por quê? É que os fáceis vocês sabem resolver, né? Então é importante você saber a história do paciente, né? Como você pode fazer isso, tá? Como você pode fazer isso? Primeiro, quem que é a fonte principal de informação, né? É o paciente. O paciente, ele não tem um contato direto conosco, tá? Com o técnico, ele tem um contato com o dentista. E geralmente, o dentista, ele conhece toda a trajetória daquele paciente, às vezes aquele paciente já é paciente dele há muito tempo, né? E eles já se conhecem há muito tempo. E ele sabe, professor, e a questão, assim, né, que eles sabem, né, o que aconteceu, por que aquele paciente está daquela forma, né, e tem o anseio por solucionar aquele problema. Então, a importância, né, a primeira coisa a fazer é você ir na fonte da informação, né, que vai ser o paciente e o dentista. Primeira coisa, a gente conversar com o dentista sobre isso, né, perguntar, pedir as informações, né? Eu atendi um cliente hoje aqui pela manhã, eu conversei bastante com ele sobre isso, o que ele achava disso, né? Se ele achava que era importante. E ele ficou bem, ele falou assim, cara, nunca tinha parado para pensar dessa maneira. O quanto é importante vocês, técnicos, terem essa informação, né? Ter a informação sobre o paciente. Não somente a cor, né? O que a gente recebe. A cor, nome e idade. E, às vezes, a foto, né? Que nem sempre vem aquela foto. Mas a história do paciente é interessante porque a gente vai entender como se originou o trauma, né? Aquele trauma, como se originou, o porquê se originou aquele trauma, se aquele caso se originou, aquele trauma, né, dentário, ele se originou a partir de um acidente, de uma extração aleatória, né? Que antigamente eu faço assim, aqui no laboratório o laboratório é especializado em protocolos cerâmicos, né? Então, a gente recebe muitos casos, né, de pacientes desdentados totais. E aí, o que acontece? Como eu quero saber a história do paciente, eu quero saber o que ele anseia, como foi a história dele, por quê? Eu me envolvo emocionalmente com aquele paciente. Né? Eu me envolvo emocionalmente com aquele paciente para que eu consiga entender todas as expectativas e os anseios dele. Né? Eu procuro a informação, né, de como era, né, a sua dentição, né? Eu procuro, né, eu tento achar o máximo de informação possível, depois eu vou passar para vocês como vocês podem adquirir, né, como vocês podem fazer para que tenha essa informação também, né, mas a primeira coisa é conhecer essa história, como se originou o trauma, se foi, às vezes, por um acidente, né, eu já tive vários pacientes que sofreram acidentes, né, esses dias atrás eu estava conversando com um aluno meu do curso online, o Hamilton, né, se ele tiver, não sei se ele tá por aí, mas ele me mandou um caso, cara, nossa, de uma menina linda, sabe, uma menina linda, de 21 anos, e sofreu um acidente de moto, né, e teve traumatismo craniano, e ela perdeu vários dentes, né, perdeu muito osso alveolar. Então, assim, imagina só, né, imagina só a responsabilidade de se reconstruir um caso desse, né, de se reconstruir isso. É uma menina linda, mostrou as fotos do antes, né, e como ela tá agora, né, como isso mexe com a gente, né? Mexe saber que aquele ser humano, ele precisa de cuidados, e que esses cuidados, eles podem estar nas nossas mãos, né? A gente pode ser um instrumento usado aí para restabelecer esse sorriso, restabelecer tudo, melhorar, né, a situação desse paciente, tá? Então, às vezes, tem muitos também, tem muitos pacientes que perderam todos os seus dentes por extração irresponsável dos dentistas lá atrás, né? Então, doía um dente, né? Os dentistas arrancavam todos, né? Ou doía um anterior, às vezes o paciente extraía um, e às vezes não era aquele, né, que estava doendo, ele extraiu o outro, e aí extraíam todos os dentes anteriores, ou todos os dentes da arcada superior. Então, hoje a gente recebe muito aqui, muitas próteses aqui para ser reabilitada, né? Toda a parte superior, né? E aí os dentes posteriores da arcada inferior, né? Então, assim, e às vezes eu vou lá,
tentar conversar com esses pacientes, né, ou realmente converso com os pacientes, e eles me contam a história deles, né, me contam que era muito difícil no passado, não existia um dentista próximo, eles moravam na roça, né, moravam longe da cidade, né, né, então, assim, muitas vezes é muito difícil para eles terem acesso ao dentista, tá? Então, ia lá o dentista uma vez por ano, aí extraía dos dentes todos os irmãos, né? Então, agora, pouco tempo atrás, eu reabilitei uma família completa, né? Família completa que eu digo, todos os irmãos, né? Então, primeiro eu reabilitei a irmã mais velha, ela realizou o sonho dela, né? E ela é uma família de bastante posse aqui da região, e ela falou assim, ó, você realizou meu sonho, né? As minhas irmãs, elas também têm um sonho, né? E elas não sabem como realizar. E eu vou trazer as minhas irmãs para fazer também o tratamento. Eu quero que você ajude a fazer, porque você me deu atenção. Você realmente quis saber a minha história, né? Você quis saber como eu queria os dentes, né? Porque muitas vezes, os pacientes eles têm às vezes gostos ou anseios que são às vezes difíceis de você conseguir realizar. Mas também é uma parte do processo que a gente precisa entender. A primeira coisa, né, é a fonte, né, da informação, que é o dentista e o paciente, saber como originou esse trauma, né, saber o que esse trauma ele gerou para o paciente, tá? Então, em várias essas oportunidades, né, em várias dessas oportunidades de conversar com os pacientes, eu também ouvi relatos de pacientes que não sorriam mais, né, toda vez que iam sorrir, colocavam a mão na boca, né, que depois que fez o tratamento, né, eles voltaram a sorrir, voltaram a se socializar, pacientes que não se socializavam mais, não saíam de casa, né, e só iam trabalhar, né, teve um paciente que eu atendi agora semana passada, que ele falou assim, graças a Deus que eu estou usando máscara nesses últimos 2 anos, porque pelo menos eu posso sorrir. Imagina só o trauma desse paciente, né? Imagina só o trauma. E aí agora a gente está fazendo o tratamento dele, a gente mostrou o planejamento para ele agora, a semana passada, e ele ficou maravilhado, ele falou, cara, que legal, agora não vejo a hora, né, de receber o definitivo, e não vejo a hora de passar essa pandemia para que eu não precise mais usar máscara, porque eu vou ter um sorriso de novo, né? Ele sofreu um acidente e fez várias cirurgias, vários enxertos, várias intervenções cirúrgicas, e cada vez foi piorando mais o caso dele. Por quê? Porque não caiu nas mãos de pessoas pessoas responsáveis, pessoas que se envolveram com o trabalho, né? Pessoas que se envolveram com o caso dele. Então, essa a diferença, né? Quando a gente se mostra comprometido, tá? Em resolver o problema do paciente, a gente ganha a confiança dele, né? Ele coloca a esperança de novo, né? Ele coloca aquela esperança nas nossas mãos. Então uma responsabilidade muito grande, né? A gente devolver isso para ele, né? Devolver isso para o paciente, tá? Então eu perguntei para alguns, né? Tenho essas respostas, às vezes eu gravo, né? Com um gravador para poder depois escutar ou até mesmo passar, né, para as pessoas que vão me ajudar com esse caso. Então, às vezes, a gente vai conversar com o paciente, eu gravo para poder, depois eu lembrar, depois a gente poder repassar para a equipe, para que a equipe também se envolva e se comprometa com isso. Não adianta só eu aqui estar, né, comprometido, eu preciso que a minha equipe toda esteja comprometida em resolver, né, o trabalho. Então, muitos pacientes, né, quando você começa a tocar nesse assunto e conversar com eles, já começam a chorar. Por quê? Porque eles começam a lembrar dos traumas, né, que eles viveram. Muitos desde criança, até porque, às vezes, o problema deles, né, não é nem como se originou, mas às vezes ele teve, a arcada dele teve anomalias desde que ela se formou, ela se originou, né, e ele sempre teve que conviver daquela maneira, né. Eu tenho meu irmão do meio, eu lembro que ele nasceu, os caninos dele nasceram bem fora da arcada, né, e ele tinha uma vergonha muito grande de sorrir, né, ele falava para mim, cara, que ele não queria sorrir, que ele tinha vergonha do sorriso dele e que aquilo travava ele, né, então ele queria conversar com a menina, ele queria fazer alguma coisa, aquilo travava ele, né, enquanto ele não procurou um ortodontista, né, quando a gente teve condição lá atrás, né, ele não tinha condição, então, a hora que ele teve, acho que o primeiro ganho dele, o primeiro ganho financeiro dele, ele destinou para arrumar o seu sorriso. Né? Então, você veja a importância que é. Então, às vezes, esse paciente ele abriu mão de muita coisa para fazer esse tratamento. Né? E ele colocou na tua mão aí toda essa responsabilidade. Né? E aí, às vezes, a gente não se envolve como deveria, ou não entrega como deveria. Às vezes, o dentista não se envolve como deveria.
Às vezes o dentista, ele deixa a responsabilidade toda do laboratório, tá? Mas tudo bem, a gente pode culpar o dentista, ou a gente pode assumir essa responsabilidade, fazer o melhor que a gente pode por aquela vida, né, por aquele paciente, tá? Então, esses traumas, eles podem ser, né, o simples fato de não sorrir, né, o fato, né, quando uma pessoa muito jovem, de não se relacionar, né, a gente atendeu uma paciente num curso, né, onde tinha 12 alunos aqui, a gente fez a prótese para ela, né, ela falou pra gente que ela nunca teve segurança em ter um relacionamento porque ela usava dentadura, né? Então, no curso, o Dr. Walter Batilani fez os implantes, né? A gente fez 12 próteses diferentes para ela, né? Para ela escolher. Olha o privilégio, né? Olha como foi recompensador, né? Todo esse período que ela sofreu, esses traumas, né? Como foi uma situação onde ela pôde escolher, ela escolheu dentre os melhores, né? A gente procurou fazer de tudo para superar as expectativas dela. Um dia eu quero trazer esse caso aqui, eu tenho que fotografar, eu vou mostrar para vocês, né? Uma hora dessa eu vou organizar isso, né? Tem muita foto desse caso, e eu quero mostrar para vocês aí como foi esse caso, como foi emocionante esse caso, e como no final, todos nós, todos os alunos, toda a equipe clínica, toda a equipe técnica, os professores, todo mundo se emocionou no final, quando ela escolheu, né? Onde ela escolheu aquela peça, onde ela falou que não sabia como escolher. Não tinha como ela escolheu por um mínimo detalhe, né? E assim, foi muito gratificante para nós, né? Saber que a gente realizou aquele sonho, sabe? Então, a gente precisa ter isso, né? Saber tudo isso que eu estou falando para vocês. Então, às vezes, imagina só com um paciente que perdeu todos os seus dentes lá na adolescência, ele passou com vergonha de dar um beijo, né? Com vergonha de se relacionar, com vergonha, né? Esses dias atrás a gente fez uma reunião aqui no laboratório, e eu conversei com a gente conversando, né? Tem uma das nossas colaboradoras aqui, né? A Maiara, tem um sorriso muito bacana, muito bonito, né? E eu falando sobre a importância de a gente se envolver, né? Com a história do paciente, eu falei para ela assim, Maiara, imagina só você tem 22 anos, imagina só você, por uma ironia do destino, você perder seus 6 dentes anteriores. Imagina só, você ainda não tem namorado, né? Não está casado ainda, né? Então imagina só o trauma que isso ocasionar na tua vida. Você consegue imaginar você indo para a balada usando uma prótese, né? E às vezes talvez e muitos pacientes passaram por essa etapa da vida, né? Essa etapa de juventude, adolescência, não tinham condições de fazer um tratamento e não tinha que usar uma prótese qualquer, né? Uma parcial em resina, né? Onde denunciava de longe, né? Que era dente artificial, né? Imagina só, né? A situação, né? Traumática que poderia. E ela falou, a gente começou a conversar e eu vi que ela encheu os olhos dela de lágrima, né? Porque ela realmente se colocou no lugar do paciente que a gente estava falando, né? A gente estava falando sobre um determinado paciente. Então, eu vejo que quando a gente se envolve mesmo, tudo isso começa a fazer sentido para a gente, né? Então, vários pacientes relatam, né, que não sorriam, não se socializavam, sofreram bullying na escola, né, quando eram crianças, né, às vezes por não ter um sorriso perfeito, tá? Muitos relataram uma depressão justamente por não ter um sorriso, por não poder se relacionar. Eu recebo muito pedido de ajuda, né? Se eu pudesse ajudar todos que me pedem, eu tento até, né? Eu recebo muito pedido de ajuda de pacientes mesmo, né? Mandam no direct lá no Instagram, mandam telefone aqui para o laboratório. Então, a gente, dentro da medida do possível, a gente tenta ajudar essas pessoas, né? Agora, quando a gente é remunerado para fazer isso, então a gente tem que fazer com mais entusiasmo ainda, né? A consequência, né, do nosso trabalho vai ser a remuneração, né? Desde que a gente faça realmente de coração, tá? Então, a gente precisa demonstrar comprometimento em resolver, né, o caso desse paciente. Às vezes você não vai conseguir resolver na primeira, tá? Mas quando o paciente ele vê que você está comprometido com ele, né, ele colabora para que o caso seja executado da melhor forma possível, tá? Então, a gente tem que tirar aquela consciência de que o laboratório, ele só precisa receber a caixinha e os modelos, né? A gente precisa receber a história. E é simples, o dentista manda um áudio, cara. O dentista manda um áudio, cara, me explica um pouco sobre o paciente, como que ele chegou nessa situação, né? Explica um pouco, foi um acidente, foi isso, foi aquilo, como foi, cara, essa trajetória depois que aconteceu isso com ele, né? Isso é importante,
tá? Outro detalhe, né? A gente precisa também, apesar de tudo, né? Apesar de a gente estar muito comprometido, às vezes as expectativas do paciente ela é muito alta. E às vezes a expectativa deles sobre o trabalho dele, sobre o caso dele, às vezes elas não são a realidade. E às vezes elas não entram dentro da possibilidade, né? De ser executado. Então a gente precisa analisar o caso, tá? Desde o início, né? Então por isso que a gente precisa saber tudo isso, a gente precisa saber qual a expectativa dele, o que ele espera, tá? Para poder alinhar com as possibilidades, né? Possibilidades. Por que a live de hoje fala só sobre isso? Porque durante a semana eu falei sobre os conceitos laboratoriais, os conceitos técnicos, eu falei sobre o que visa reabilitar, por exemplo, um protocolo cerâmico, que é uma reabilitação onde envolve muito essa parte emocional, né? Essa parte emocional do paciente, né? Então, são pacientes que realmente que sofreram, né? Sofreram essas perdas, né? Essas mutilações. Então, é importante a gente entender, né? E participar emocionalmente com eles, tá? E aí a gente vai analisar o caso, a gente vai aliar essas expectativas para que eu não frustre as expectativas dele lá na frente. Eu preciso colocar para ele, se houver, né, limitações naquele caso, eu preciso mostrar para ele quais são as limitações, né? E mostrar para ele o que pode ser feito. Às vezes tem que sacrificar algum detalhe estético para poder manter a função, às vezes tem que sacrificar algum detalhe funcional para poder devolver se o objetivo principal daquele paciente é recuperar a estética. Então a gente precisa alinhar isso, tá? Alinhar de uma maneira para que lá na frente, né, a gente não frustre as expectativas dele. Tá? E para que a gente não culpe outros envolvidos, né? Ah, não, isso é culpa do dentista, ah, não, isso é culpa do laboratório, isso não é possível. Então, a partir do momento que você tem a comunicação bem acertada, né, e faz essa análise, né, faz esse alinhamento das expectativas do paciente com as possibilidades, é muito mais fácil da gente chegar num bom resultado. Fala, Walter, tudo bom? Boa tarde, cara. Carlos Júnior, tudo jóia? Boa tarde. Aí, pessoal, a partir disso, aí começa realmente a execução do caso, tá? E aí, o que eu vou precisar? Primeira coisa, fotografia do paciente, né? As fotografias normais, né? Fotografia de rosto, fotografia sorrindo, fotografia com meio sorriso, fotografia em repouso, tá? Outro detalhe, tá? Saber o que o paciente almeja. Então, eu vou precisar do quê? Fotografias de referência. Ah, eu quero meu sorriso igual vamos colocar aí, Flávia Alessandra. Então, vamos analisar se é possível, né? Às vezes não é possível, mas às vezes eu posso entender que não é que ela quer o sorriso da Flávia Alessandra, eu posso entender que ela quer o quê? Um sorriso com uma borda incisal mais caracterizada, com as arestas mais quadradas, né? Por quê? Eu só preciso analisar aquele sorriso, né? E entender o que ela quer, qual que é o objetivo dela. É lógico, às vezes não tem como, mas a gente pode fazer muito por esses pacientes. Ah, não, eu quero um sorriso igual ao da minha filha. Então vamos fazer o quê? Vamos fotografar a tua filha, molda a filha para a gente poder visualizar essa referência, né? Ah, eu quero o sorriso igual da minha irmã, igual da minha vizinha, que seja, né? Vamos analisar, né, e fazer essas referências, né? Vamos ter fotografias e modelos, né? Modelos de referência, fotografia de referência, né? Tudo que a gente puder agregar de informação vai ser bem-vindo, né? E o paciente vai ver que realmente você está tentando chegar no que ele quer, né? Então, por isso é importante aliar as expectativas com as possibilidades, tá? Aí, a partir dessas fotografias, tudo isso alinhado, o que eu vou fazer? Planejamento de diagnóstico, tá? Um planejamento para ver, né, as possibilidades, né, de reabilitação, tanto sobre o material que você vai usar, estético, né? Então a gente vai alinhar tudo isso, tá? Peraí, deixa eu ver que o Walter está me falando aqui, ó. Sempre deixo claro que o paciente quer. O que a fisiologia permite é proteticamente o recurso que tem. Exatamente. Exatamente, é isso aí mesmo. Vamos sempre deixar claro que o que o paciente quer, o que a fisiologia permite e proteticamente o recurso que você tem, né? Então, se eu tiver o recurso para fazer 100%, eu vou fazer 100% do que aquele paciente almeja, né? Pelo menos tentar, né?
E a partir do planejamento diagnóstico, a gente vai fazer um test drive, a gente vai testar na boca do paciente. Às vezes, antes de começar o tratamento por si só. Por quê? Para a gente poder checar se tudo aquilo é possível, se tudo aquilo é viável, né? Se tudo aquilo vai valer a pena. E aí você vai mostrar para o paciente. Né? E muitas vezes ali, a gente já ganha o jogo, né? Então, é muito importante, né, a gente fazer tudo isso, tá? Daqui para frente, até aqui, eu nunca tinha falado como vocês deveriam fazer. Daqui para frente, né, o planejamento, como fazer planejamento, como executar o planejamento, como aplicar cerâmica, como fazer tudo. Daqui para frente eu sei que vocês já sabem. Tá? A gente já passou em várias lives, a gente passou inclusive essa semana várias informações, né? Então, a partir daqui, eu tenho certeza que vocês já estão aptos a fazer. Mas vamos cada vez mais, pessoal, vamos criar esse movimento, né? Vamos criar esse conceito de que a gente vai muito além da prótese, né? A gente vai muito além da prótese, a gente tem que reabilitar essa vida, né? Essa vida que está nas nossas mãos. Imagina só, tá? Eu sempre trato dessa maneira, eu imagino que esse caso aqui é um paciente que está ali, como se fosse quase uma cirurgia cardíaca que eu estou fazendo. Eu preciso reabilitar ele, né? Colocar ele de volta na sociedade, né? Para sorrir, né? Para se socializar, né? Para estar de novo, né? Então a gente trabalha com vidas, né, pessoal? Então a gente precisa dar o nosso melhor, tá bom? Espero que vocês tenham anotado essas informações, espero que vocês tenham gostado, tá? Eu falei que hoje a live ia ser um pouquinho mais curta, né? A gente trouxe aí vários conteúdos durante essa semana, então procura aí no YouTube, né? No canal do YouTube tem muita informação essa semana, a gente passou bastante conteúdo legal, então vai lá desde segunda-feira até hoje, você vai conseguir juntar todas essas peças aí, né? E juntar sobre o que eu falei hoje também, tá? Não esqueçam, tá? Dia 5 de abril a gente começa o nosso evento, a Semana do TPD de Sucesso, tá? A gente vai falar muito sobre tudo, sobre aplicação de cerâmica, sobre carreira, sobre como se desenvolver na tua carreira, se desenvolver dentro do laboratório que você trabalha, se desenvolver como laboratório, tá? A gente vai dar várias dicas disso, né? E eu digo sempre, né? A gente vai muito além da prótese, tá? Beleza? Então, se você gostou aí da nossa live, né? Da nossa semana, vai lá, curte os nossos conteúdos, né? Compartilhe os nossos conteúdos, compartilhe essa live, né? E a gente se vê aí na segunda-feira, novamente, tá? Segunda-feira a gente vem com aí um novo conteúdo para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, tá? Uma boa tarde e até segunda-feira, tá joia? Um abração, bom final de semana para vocês. Aproveitem, descansem um pouquinho também, tá? A gente é técnico, a gente trabalha muito, a gente precisa também, pelo menos um domingo de descanso aí para você carregar suas baterias e tá na segunda-feira aí com tudo aí para poder colocar o máximo de você para trabalhar, tá bom? Um abraço para vocês e até segunda. Tchau, tchau.